E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula conceitual desvendando a trigonometria. Roda a vinheta. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak. Então, pessoal, desvendando aí a trigonometria de uma maneira diferente que a gente viu até hoje, né, do ensino fundamental, a gente vai iniciar o conteúdo com arcos e ângulos. Então, ó, o que vem a ser um arco? Se a gente vê, né, eu tenho uma circunferência e quando eu pego dois pontos, um ponto A e B, e vou no sentido horário, eu tenho um arco, que é um pedaço dessa circunferência. No sentido horário aqui, eu tenho o arco menor e no sentido anti-horário, eu tenho o arco maior, certo? Então aqui, esses dois pontos dividiu a circunferência em dois arcos, um maior e um menor. Nesse caso, a gente vai trabalhar com esse arco AB, no sentido horário, que a gente representa dessa forma. Arco de circunferência AB. Essa é a maneira que a gente lê um arco de circunferência AB. Aqui, pessoal, medidas de arco e ângulos, eu tenho a circunferência, onde eu tenho o ângulo central, que é o ângulo alfa, medida do ângulo central. Aqui, essa letrinha grega, que é o iota, é como se fosse um L, é o comprimento do arco AB, certo? Aqui é o raio e o centro, O, da origem, né? O raio, como eu falei, a cada arco corresponde a um ângulo central. Então, a medida desse arco, a cada arco, corresponde à medida do ângulo central. Nesse caso aqui, ó, esse arco corresponde a esse ângulo alfa. Se eu pegasse no sentido anti-horário aqui, ó, esse maior, ia se corresponder com esse ângulo aqui, ó, maior, certo? E assim por diante. E o radiano? É a medida de um arco cujo comprimento coincide com o comprimento do raio da circunferência que o determinou. Se vocês observar aqui, ó, pegando esse pedacinho aqui do arco, esticando ele, ó, ele vai ser igual, né, a o raio da circunferência que determinou. Então, isso aqui a gente chama de radiano, né, que é a medida de um arco cujo o comprimento, né, coincide com o comprimento do raio. Então, ó, eu peguei esse arco aqui, estiquei ele, ó, tá aqui. Ele coincide com o raio da circunferência que o determinou. Então, isso é o radiano. A gente vai considerar que π é aproximadamente 3,14 e sabendo que o perímetro de uma circunferência de raio R é dado por 2π raio. Então, o comprimento de uma circunferência é dado por 2π raio. Então, a gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, né? De um quadrilátero, de um triângulo, sendo que na circunferência eu não tenho lados, certo? Eu tenho comprimento. Esse comprimento vai ser calculado por 2π raio. Sendo assim, ó, nesse caso a gente tem o quê? Que 180 graus, certo? Equivale a 1π radiano. 180 graus é a metade de uma circunferência, certo? Que me dá 180 graus. E 180 graus equivale a 1π rad, certo? O comprimento de um arco de circunferência, né? O comprimento de um arco, que é dado por essa letrinha que eu falei aqui, que é o iota, a gente pode calcular dessas duas maneiras, né? Vou chamar de iota é igual a alfa vezes o raio, e isolando o alfa, né, o ângulo, eu passo o raio dividindo. Então, eu posso achar também o ângulo e aqui o arco, né? Porque a cada arco corresponde ao quê? A um ângulo central. Então, eu tenho o arco e o ângulo central. Então, aqui eu posso achar o arco e aqui, isolando o arco, o alfa, passando o raio dividindo o comprimento, né, do arco, né, AB, eu vou ter como encontrar o meu ângulo central. Uma observação importante, em que iota e R, que é de raio, estão na mesma unidade de comprimento. Já o alfa aqui, o ângulo central, está em radianos.
Vamos resolver aqui uma questão. Então, pessoal, vamos ver aqui a resolução da questão. Está pedindo aqui, ó, transforme 120 graus em radianos. Eu sei que 180 graus equivale a 1 pi rad. Está aqui. Quantos pi rad equivale 120 graus? Fazendo, né, aquela proporção, que é a igualdade entre duas razões, entre duas grandezas, né? Eu vou ter 180 graus sobre 120 graus, que é igual a 1 pi raio, a 1 pi rad sobre x. Fazendo mesmo pelos extremos, aí eu vou ter, ó, 180x é igual a 120 pi rad. Vou pegar esse 180 e passar dividindo. Vou cortar aqui, ó, 0 com 0. E vou simplificar. Vou pegar aqui o maior divisor comum de 12 e 18, né? Vou dividir aqui, ó. Vou simplificar, na verdade, por 6, que é o maior divisor comum de 12 e 18. 12 dividido por 6 dá 2π. E 18 dividido por 6 dá 3. Logo, 120 graus equivale a 2π sobre 3, ou 2π terço, de radiano, né? De rad. Tá aí. Vamos ver mais um exemplo. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, ó, para transformar 5π sexto radianos em graus. Então, ó, a gente sabe que 1 pi radiano equivale a 180 graus, certo? Então, se eu tenho 5 vezes π, e π equivale a 180 graus, dividido por 6. Para facilitar a nossa vida, né? A gente corta aqui, ó, simplifica, 180 com 6, que dá 30. E multiplica 5 vezes 30 agora, porque eu simplifiquei aqui, ó. Só posso fazer isso quando tiver produto, entre produtos, certo? Se fosse uma adição, não poderia. Mas como é produto, eu posso cortar 180 com 6, né? Cortar, que eu diga, dividindo. 180 por 6 dá 30, e 30 vezes 5 equivale a 150 graus. Logo, 5π sexto radianos equivale a 150 graus. Vamos ver mais um exemplo. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai calcular o comprimento iota de um arco de circunferência de raio 5 centímetros, cujo o ângulo central correspondente mede 30 graus, certo? Dado π igual a aproximadamente 3,14. Deixa eu botar aqui. Aproximadamente 3,14. Ó, pessoal, para calcular isso aí, a gente viu, né, que temos duas formulazinhas. Temos iota, que é igual, né, o comprimento do arco, que é igual a alfa vezes o raio, ou, né, o arco, alfa, que é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. Para eu calcular o arco, eu vou utilizar essa fórmula, né? Eu quero achar o arco, não é o ângulo. Por isso que eu vou usar essa aqui. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para calcular o arco é converter, né, transformar esse graus em radiano, porque o arco e o raio estão na mesma unidade de comprimento, né? A gente não quer em graus, a gente quer em unidade de comprimento. Então aqui, ó, se eu estou em centímetro, o meu arco também deve estar em centímetro. Então vamos lá. Vou converter aqui, ó, transformar 30 graus em radiano. Então eu sei que 180 graus equivale a 1 pi rad. 30 graus equivale a quantos pi rad? Então, ó, sendo assim, fazendo, né, a proporção aqui, eu já também corto aqui, ó,
0 com 0. Então, ó, cortando aqui 0 com 0, eu vou ter 18 dividido por 3, que dá 6, que é igual a π sobre x. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter 6x, que é igual a π. X é igual a π sobre 6. Então, pessoal, 30 graus equivale a π sobre 6. Aí agora eu vou jogar nessa fórmula. Então, pessoal, achei x. X equivale a π sobre 6. Π sexto, né? E esse x equivale ao quê? A 30 graus, sendo que em radianos, certo? Aí eu joguei aqui na fórmula, né? O comprimento do arco é igual ao ângulo central alfa vezes o raio. Que é o ângulo central alfa em radianos? É π sobre 6 vezes 5. E π é dado como 3,14 vezes 5, tá vendo aqui, ó? Dá 15,7. Dividido por 6 fica aproximadamente 2,62. Esse é o comprimento do nosso arco que a gente resolveu. Então, pessoal, fica aí, ó, a definição, né? Nossa aula conceitual de definições e conceitos de arco e ângulo e os exemplos, e vocês vão praticarem isso, certo? Depois que ver essa videoaula, com essa atividade que eu vou deixar aqui da apostila para vocês, para a gente entrar corrigindo na próxima aula, beleza? Um abraço.